Antes de começarmos uma gravação no Pro Tools, seja ela de áudio ou de MIDI, a gente precisa primeiro entender o conceito de sessão e como que a gente cria uma sessão de Pro Tools. Vamos ver como é que se faz. Antes de começarmos a fazer um projeto no Pro Tools, é necessário criar ou abrir uma sessão. Uma sessão do Pro Tools é um arquivo que organiza diferentes referências de arquivos de áudio e também de MIDI, de acordo com uma linha do tempo. E também salva neste arquivo as suas preferências para cada canal independentemente. Além de salvar também todas as modificações relativas a processamento, como equalização, compressão, panorama, ambiência. Você pode parar de trabalhar na sessão a hora que você quiser. Aí é só você salvar a sua sessão e depois abrir um outro dia que ela vai estar exatamente do mesmo jeito de quando você parou. Imagine então uma sessão do Pro Tools como sendo um simples organizador de arquivos de áudio e a forma como esses arquivos são modificados de acordo com as ferramentas do programa. Os arquivos de áudio que foram gravados no Pro Tools formam essas pequenas caixas que a gente está vendo, que são chamadas de regiões. Esses arquivos de áudio, eles não ficam dentro do arquivo da sessão, eles ficam em uma pasta da sessão. Vamos ver então como é que são organizados os arquivos no Pro Tools. Toda vez que criamos uma nova sessão, o Pro Tools cria uma pasta para organizar todos os arquivos da sessão. Vamos criar aqui uma sessão chamada Teste Arquivos. Vamos salvá-la no desktop. Ao minimizar a tela do Pro Tools, percebemos que o programa criou automaticamente uma pasta com o mesmo nome da sessão que acabamos de criar. Aqui podemos ver três pastas: Audio Files, Fade Files e Region Groups, além do arquivo de sessão e um outro arquivo chamado Wave Cache. Outras pastas e arquivos podem aparecer conforme o projeto vai ganhando corpo. Vamos então abrir uma pasta de sessão do Pro Tools bem adiantada para a gente ver as diferentes pastas e arquivos que podem aparecer. Nesta pasta de sessão, podemos ver ainda duas pastas a mais do que na anterior. São elas as pastas Session File Backups e Video Files. Na pasta Audio Files estão todos os arquivos individuais de áudio que foram gravados na sessão. Na pasta Fade Files, a gente vai encontrar as informações referentes aos fades criados automaticamente na sessão pelo Pro Tools. Isso acontece quando a gente faz edições e também quando a gente faz crossfading. A pasta Region Groups recebe toda a informação de grupos que criamos no Pro Tools. A pasta Session File Backups recebe cópias de segurança da sessão principal que são geradas automaticamente quando a gente tem habilitada a opção Autosave. Para chegar lá, vá no menu Setup, escolha a opção Preferences e depois clique na guia Operation e habilite o Autosave. A pasta Video Files só existe quando capturamos vídeo diretamente no Pro Tools, seja via AV Option ou então via Mojo, mas isso só dá para fazer com a versão HD de Pro Tools. Se a gente apenas importa um vídeo para dentro do Pro Tools, nenhuma pasta é criada. O software simplesmente vai abrir esse vídeo do local original. Então, o ideal é criar uma pasta com esse nome manualmente, caso a gente vá trabalhar com vídeo. Daí, a gente copia o vídeo para dentro dessa pasta e aí sim a gente importa para dentro do Pro Tools. O arquivo Wave Cache File armazena todo o display de desenhos das ondas das regiões dos arquivos de áudio que vemos no Edit Window. Dessa forma, a renderização é muito mais rápida. E, se por acaso você perder esse arquivo, o Pro Tools renderiza um outro automaticamente. O arquivo de sessão, é claro, é o arquivo que a gente trabalha. E ele guarda todas as informações referentes às edições feitas e também os parâmetros de mixagem e processamento de plugins.
O arquivo de sessão também guarda todas as informações MIDI que foram gravadas, por isso que a gente não vê uma pasta chamada MIDI Files. Quando você abre o Pro Tools, ele abre vazio, sem nenhuma sessão carregada. Para criar uma sessão, vá ao menu File e escolha a opção New Session, ou então use a tecla de atalho Ctrl N. A primeira coisa que devemos fazer é escolher onde esta nova sessão irá ficar. Na caixa Salvar em, escolha a opção Desktop, assim fica mais fácil achar a sua sessão, ou então defina algum outro lugar, como em um outro HD, por exemplo, que é uma opção mais profissional e a que vai lhe propiciar a melhor performance. Digite um nome para a sua sessão. Em Audio File Type, defina qual é o tipo de arquivo que vai ser gerado nas gravações. Normalmente usamos o padrão WAV, que é compatível com Mac e PC. Na área Sample Rate, é possível escolher a taxa de amostragem das gravações, que no sistema M-Powered LE mais novos podem chegar até 96 kHz. O padrão de CD de áudio que ouvimos nos aparelhos de som é de 44.1 kHz. Portanto, se você trabalhar em outra resolução, será necessário fazer um downsampling durante o bounce, que você vai aprender como fazer no capítulo 21, exportando o áudio. A resolução da amostra é definida no campo Bit Depth. Normalmente, o CD de áudio convencional tem como padrão 16 bits, mas uma gravação feita em 24 bits é significativamente melhor. Portanto, sempre use 24 bits. Podemos entender melhor esses padrões de gravação digital de áudio com uma comparação simples ao cinema de película. No cinema, temos a ilusão do movimento, pois vemos uma sequência de 24 quadros de imagens estáticas por segundo. No áudio é a mesma coisa. Podemos entender então o sample rate como a velocidade na qual estas imagens são reproduzidas. E o bit depth como o tamanho desta imagem. Então, concluímos que quanto maior a velocidade e maior o tamanho, melhor vai ser o nosso resultado sonoro final. Só que o tamanho dos arquivos também aumentam muito. Por exemplo, em 44.1 kHz e 16 bits, que é o padrão de CD, cada minuto de gravação no Pro Tools ocupa mais ou menos 10 MB. Ao passo que esse mesmo minuto gravado em 96 kHz a 24 bits ocupa 22 MB. Quando você estiver satisfeito, clique em salvar. O Pro Tools abre então uma sessão vazia. A visualização vai depender de como você abriu a sessão pela última vez. Normalmente vai aparecer a janela Mix ou Edit, ou as duas. Esta é a janela Mix, que não tem nada dentro. E esta é a janela Edit, que também está vazia. O Pro Tools oferece para a gente uma janela especializada em buscar arquivos, como arquivos de áudio, de MIDI, vídeo e também arquivos de sessões salvas. Esta janela chama-se Workspace e ela pode ser acessada no menu Window ou então usando as teclas de atalho Alt e T. Para procurar arquivos como de uma sessão, por exemplo, clique no ícone de lupa. Marque ou desmarque os locais onde você quer que seja efetuada a busca. Escolha o tipo de arquivo a ser buscado. Aqui neste exemplo a gente vai clicar em Session File, pois queremos achar um arquivo de sessão. E depois é só clicar em Search. O campo Results irá mostrar os resultados. Agora, basta achar o arquivo e clicar em Stop, caso a pesquisa não tenha terminado. O arquivo que eu quero é o No Going Back Expo. Para abrir este arquivo de sessão, basta clicar 2 vezes em cima do nome dele. Esta tela está me informando que a sessão que eu estou abrindo tem uma configuração diferente da qual ela foi aberta a última vez. Isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a gente leva as nossas sessões para outros estúdios, que têm outras interfaces e, consequentemente, têm outras configurações. Mas não se preocupe. O Pro Tools ajusta tudo automaticamente para você. Mas mesmo assim, caso você queira salvar um relatório específico, basta clicar em Yes. Mas, como não é necessário neste caso, vamos escolher a opção No.
Pronto, aí está a nossa seção carregada. A Edit Window com as regiões e a Mix Window. Agora a gente pode continuar trabalhando normalmente.